Israel anunciou que vai reabrir a fronteira ao norte de Gaza pela primeira vez desde os ataques terroristas do dia 7 de outubro. A decisão foi tomada depois de um telefonema entre Benjamin Netanyahu e o presidente americano Joe Biden. Segundo relatos da imprensa norte-americana, a conversa entre os dois líderes foi tensa. Biden, pela primeira vez, condicionou o apoio dos Estados Unidos a Israel à proteção dos civis palestinos em Gaza e exigiu medidas para aliviar a crise humanitária em Gaza. Para o democrata, um cessar-fogo imediato é essencial. No comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelense explica que será autorizado o acesso de ajuda através do porto israelense Asdod e o ponto de passagem de Erez, situado no norte do território palestino. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, a ajuda humanitária entra a conta-gotas na faixa de Gaza e mal chega ao norte do território, devastado pelos combates e ameaçada pela fome iminente, segundo a ONU. As autoridades também vão permitir o aumento da ajuda jordaniana pela passagem de Kerem Shalom, um posto fronteiriço no extremo sul de Gaza. Até agora, a maior parte da ajuda humanitária entra em Gaza pela cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, no extremo sul do território palestino. Quem chega para fazer uma análise sobre essa ação de Israel é o Kleber Galerani, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja sempre bem-vindo, Kleber. É muito bom contar com a sua análise aqui no Conexão. É claro que houve uma pressão forte americana para essa decisão também do Benjamin Netanyahu. Kelly, boa tarde aos telespectadores. Certamente nós estamos falando aqui do principal parceiro de Israel. Os Estados Unidos da América têm um papel importantíssimo desde o nascimento do Estado de Israel até a sua consolidação. Como nós vimos, o grande calcanhar de Aquiles é a parte referente à ajuda humanitária. Nós perdemos contato com o professor, a gente vai tentar reconectar, mas o fato é o seguinte, né? Essa decisão de reabertura ao norte de Gaza, que é uma região muito impactada, inclusive a ONU fez alertas recentemente sobre a situação dramática dessa região. Então, realmente, a partir do momento que houve essa ligação, houve essa conversa do Biden com Netanyahu, a pressão funcionou e Benjamin Netanyahu resolveu, então, permitir que essa ajuda humanitária chegasse a essa população civil ao norte de Israel. É um momento complicado para o primeiro-ministro israelense, uma vez que existem também protestos internos em Israel. E o principal opositor de Benjamin Netanyahu, o Benny Gantz, também pedindo eleições antecipadas. É claro que o partido do Benjamin Netanyahu tem a maioria no parlamento, porém, a pressão sobre o primeiro-ministro de Israel, ela vem aumentando justamente pela situação dos civis na faixa de Gaza. E vários ataques de Israel têm sido, sim, questionados. Então, inclusive, Israel informou que tinha como alvo um atirador do Hamas quando atacou 7 trabalhadores humanitários em Gaza na segunda-feira. O inquérito militar interno apurou que a equipe de drones responsável pelo bombardeio cometeu um erro de julgamento operacional da situação depois de avistar um suposto homem armado atirando de cima de um caminhão de ajuda escoltado pelo comboio. Os 2 militares que ordenaram os ataques, um coronel e um major, foram demitidos. O líder da investigação não soube explicar o que aconteceu com o suposto atirador do Hamas. A morte dos trabalhadores, claro, provocou indignação internacional. E o presidente norte-americano, Joe Biden, chamou o caso de inaceitável. O governo israelense admitiu que foi um erro grave. Então, vamos voltar a conversar então com o professor Kleber Galerani. Kleber, veja, a gente falava então de uma ação, ou seja, a abertura de ajuda humanitária ao norte devido à pressão americana, e tem também esse ataque que também foi duramente criticado por Joe Biden.
Kelly, esses dois grandes fenômenos podem ser aí relacionados, uma vez que nós estamos falando de que esta crise humanitária tem gerado uma pressão internacional sobre o Estado de Israel, principalmente dos seus principais parceiros, no caso dos Estados Unidos da América e também dos países europeus, para que haja alguma abertura no sentido de fortalecer a ajuda internacional. Nós observamos um grande contingente populacional, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas passando por severas necessidades, seja de alimentos, seja de água e de insumos básicos para a sua sobrevivência. E quando nós temos um ataque como este, trabalhadores humanitários, agentes que levam ajuda humanitária até esta região, nós observamos que o contexto internacional desfavorece muito a Israel. Israel, de algum modo, alega que isso faz parte, assim como já disse por autoridades, faz parte da guerra. Entretanto, hoje nós observamos que esses casos têm se repetido e essa repetição leva à diminuição do apoio que o governo de Israel tem, seja externamente, seja internamente, Kelly. Pois é, inclusive, como eu disse há pouco, com muitos protestos. A gente tem acompanhado aqui as pessoas indo às ruas, protestando contra o Benjamin Netanyahu, principalmente também as famílias dos reféns, né? Porque foi uma promessa dele trazer os reféns de volta. Imagina o drama dessas famílias. Vamos falar agora da guerra no leste